Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula da Carta de Paulo à Igreja de Colossos. Espero estar dando todo o capítulo 4 no dia de hoje. E, para tanto, eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias, sem mais demoras, lá na Carta aos Colossenses, capítulo 4, e vamos ler todo esse texto do capítulo 4, que compõe o capítulo 4, a partir do versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses, e os de Laodiceia, lede-a igualmente entre vós. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos curvar a nossa frente e pedir a nossa fronte e pedir a orientação de Deus para o estudo que estaremos realizando nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o seu nome, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade que temos de estarmos estudando a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela dedicação do teu servo, que há tanto tempo atrás, ó Deus, em meio a todas as dificuldades que ele enfrentava, em meio a toda a problemática, ele colocava o coração dele na sua obra, ó Deus, e se preocupava em deixar registros, ó Deus, daquilo que o Senhor revelou a ele, nos deixou orientações, ó Deus, direção sobre como devemos agir, como devemos nos comportar a respeito da sua doutrina, Senhor. Nós queremos te pedir nesse instante que, ao estarmos estudando esse último capítulo da Carta aos Colossenses, que o Senhor mais uma vez fale aos nossos corações, dando-nos a tua orientação e a tua direção. Ó Pai, que nós possamos, além de estudar, além de entender, que nós possamos principalmente aplicar tudo isso que aqui está em termos de orientação em nossa vida, no nosso dia a dia. Que a nossa palavra, ó Deus, o nosso comunicar seja com sal, seja temperado com sal, seja algo agradável e que haja acolhimento nos corações que estarão ouvindo, que nós sejamos prudentes, ó Deus, aproveitando todas as oportunidades que temos para falar de Ti, que nós possamos, ó Pai, fazer parte das referências de alguém em nossa vida, que a nossa vida
ela possa ser também no ministério dos nossos pastores, dos líderes de nossas igrejas, ó Deus, uma referência a ser destacada como uma pessoa que ajuda, uma pessoa que coopera no ministério de outros. Ó Deus, são essas as coisas que nós te pedimos e desde já pedimos a tua orientação em tudo aquilo que estará sendo falado. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, estamos chegando ao fim dessa carta, da carta de Paulo aos Colossenses, e Paulo aqui está dando umas últimas orientações, umas últimas palavras, e ele vai fazer toda uma série, né, de saudações. Ele saúda aqui de 9 a 10 pessoas, agora está me fugindo um pouquinho, saudando essas pessoas que atuam no ministério dele. Mas é muito interessante que nós podemos ver que Paulo veio ali no capítulo 1 e 2, dando toda uma orientação teológica. Paulo está ali passando, né, ensinamentos a respeito da cristologia, quem é Cristo, o que Cristo representa na vida, a obra salvadora de Cristo, que ela é completa, que não precisa de mais nada, falando ali, dando uma orientação a respeito dos gnósticos e das suas pseudo-sabedoria. Então, Paulo veio ali falando. No capítulo 3, Paulo entra nas questões práticas do cristão, não é? Diante de tudo isso que vocês aprenderam no capítulo 1 e 2, como é que vocês devem se comportar? Então, Paulo vai ali descrever de forma bem prática o modo de ser com a qual o cristão deve agir. E agora ele inicia o capítulo 4, né, ainda falando das questões práticas, trabalhando ali em cima da questão dos senhores de escravos, como nós estudamos na semana passada, e ele vai dizer aqui no versículo 2, perseverar em oração. Porque diante de tudo isso que nós vimos, Paulo está dizendo, olha, perseverem na oração. É muito interessante porque Paulo não está passando para as pessoas que eram a referência de estarem recebendo a carta primeiramente, que eram os membros da igreja de Colossos, e depois de lido em Colossos, ele seria lido lá em Laodiceia. Paulo não está dizendo para aqueles irmãos e para nós que estamos lendo a carta dele hoje a respeito de coisas pelas quais ele não vivia. Paulo estava falando para aquelas pessoas para elas seguirem aquilo que ele fazia. E é muito interessante, não é? Eu gosto muito do versículo quando Paulo diz também, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E isso, hoje em dia, é uma das coisas mais difíceis que nós podemos ter na nossa vida de cristão. Não é? Quantos de nós realmente pode chegar e ter coragem de dizer para alguém, sede meu imitador, assim como eu sou de Cristo? Mas Paulo, além dele estar dizendo para aquelas pessoas fazerem aquelas coisas porque ele fazia, Paulo está dando para elas a receita de que forma elas podem realmente alcançar êxito em tudo isso que ele explicou, em tudo isso que ele orientou, perseverando na oração. E aí eu trouxe 2 versículos que dão uma referência para nós a respeito do que seria esse perseverar em oração, vigiando com ações de graças. O primeiro está lá em Marcos 3, versículo 9, uma orientação que Jesus está dando para os seus discípulos. Observem o que Jesus vai dizer aos discípulos dele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Isso é a perseverança, é a vigilância, não é? Como se Jesus estivesse dizendo, olha, estejam sempre atentos, estejam sempre em observância, né? Observem se a multidão está me oprimindo e tenham sempre um barquinho para onde eu possa me refugiar para poder falar à multidão sem que a multidão me oprima, né? me empurre para determinado local. Então, que haja sempre essa vigilância da parte de vocês. Um outro exemplo que nós podemos ter é lá em Atos 10, com relação ao centurião Cornélio. Observem o que o texto nos fala, lá em Atos 10, versículo 7.
Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço. Então, quando Paulo está aqui falando, perseverai na oração, vigiando com ações de graças, nós precisamos estar em estado de constante alerta. Sempre vigilantes, para que nós não venhamos a cair, a ser tropeço, a não atender às demandas que estão nos sendo colocadas aqui pelo apóstolo. Mas é muito interessante porque ele diz vigiando com ações de graças. E mais uma vez a gente puxa a vida do próprio apóstolo, porque uma pessoa que está presa, que está passando por uma situação difícil, algemada, e isso é uma coisa que nós, enquanto igreja hoje, principalmente as igrejas do Ocidente, que temos liberdade de culto, que temos liberdade de expressão, muitas das vezes, irmãos, nós não somos nada vigilantes, não somos perseverantes, e diante de qualquer contrariedade, qualquer coisa, a gente já se desespera e é como se Deus estivesse perdendo uma batalha contra Satanás. Irmãos, nós precisamos ter em mente de que Deus tem o controle de todas as coisas. Essa perseguição que acontecia aqui, a prisão do apóstolo Paulo, ele mesmo vai nos dizer: eu sou preso, sou prisioneiro não de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Paulo entendia que a sua vida estava nas mãos de Deus. E se Deus o queria preso naquele momento, ele tinha que entender o que Deus queria que ele fizesse naquele momento. E então ele agisse de acordo com a vontade de Deus. E é muito interessante, eu não sei se é aqui nessa carta, que... Não, eu acho que é na carta aos Filipenses, mas que Paulo vai falar a respeito dos soldados que estão com ele, não é? E o que nos leva a entender que Paulo, ele pregava para aqueles homens, ele aproveitava. Paulo, ele era um prisioneiro, já falamos várias vezes que Paulo, ele ficava numa casa que ele mesmo alugava, e ali Paulo, então, tinha a oportunidade de escrever. Mas Paulo ficava preso nessa casa 24 horas por dia, preso a um guarda da guarda pretoriana, que era a guarda de César. Então, ele ficava preso. Tinha ali 4 vigílias, não é? 4 guardas, ali um turno de 4 guardas por 24 horas. E Paulo ficava preso, algemado, aquele guarda. E com aquilo que conhecemos da vida do apóstolo Paulo, com certeza Paulo não ficava ali preso à toa. Aquele guarda participava das orações, aquele guarda participava ali dos escritos de Paulo, aquele guarda participava das conversas, ele estava ali. Então, com certeza, Paulo estava pregando para aqueles guardas. E em uma de suas cartas, Paulo vai dizer, não é, a respeito daquelas pessoas que, de certa forma, ficavam ali presas com ele na sua tribulação. Mas agora eu não estou achando, eu não vou me prender nisso, não. Quando estivermos estudando Filipenses, a gente fala a respeito disso. Mas Paulo aproveitava todo instante para estar falando com aqueles que estavam do seu lado, e ele aproveitava todo instante para estar cumprindo a vontade aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 22, ele vai dizer aqui, olha: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Quem eram os da casa de César que estavam com Paulo? Eram os guardas pretorianos, que eram guardas de César e que ficavam algemados a Paulo, para que Paulo não fugisse. E aqui Paulo está dizendo que esses homens, né, os da casa de César, estão saudando os membros da igreja de Filipenses, o que mostra que aquelas pessoas também haviam se convertido. Então, a maior lição que Paulo pode deixar para as nossas vidas é a questão, porque nós damos muitas graças quando tudo vai bem, mas Paulo, ele dá graças quando as coisas estão difíceis. Quando as coisas estão bem, mas quando as coisas estão difíceis, Paulo está ali dando graças. Ele não
não agradece a Deus somente as coisas boas, mas ele agradece a Deus tudo aquilo que acontece com ele, porque ele sabe que Deus tem controle sobre a sua vida. E Paulo continua aqui. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta, a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Mais uma vez a gente vê aqui Paulo falando, seria seria muito fácil para nós entendermos que Paulo estivesse pedindo à igreja de Colossenses que estivessem orando para que o seu julgamento fosse breve, para que tudo corresse bem no seu julgamento, para que pessoas se manifestassem a seu favor no julgamento. Paulo podia pedir a respeito da sua libertação, mas Paulo está pedindo para que as portas sejam abertas para que ele possa falar, pregar, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo entendia que ele estava algemado por causa da sua função, por causa daquilo que Deus havia determinado para ele fazer, que era pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra para quem? Para os gentios. Tanto que essa prisão aqui, a primeira prisão de Paulo em Roma, nós entendemos, Paulo está preso porque ele tinha sido acusado pelos judeus de ter adentrado com um gentio na parte que era reservada somente aos judeus no templo. É essa a razão pelo qual Paulo está preso. E quando Paulo está ali naquele julgamento, que ele percebe a politicagem dos judeus, Paulo se identifica logo como cidadão romano e então ele é levado a Roma. Tanto que Paulo ele não é um prisioneiro de Roma, não é por estar afrontando Roma. Se bem que havia muita acusação com relação a Paulo e com relação aos cristãos de que eles não obedeciam a César, porque César era endeusado, ele era considerado uma divindade. Então os cristãos, os súditos, não é? Eles acendiam incenso, eles reverenciavam César, tanto que é Augusto César, não é? Como se fosse uma divindade César, chamada César, é essa colocação. E os cristãos, eles não se curvavam perante isso, porque para eles Deus, não é Senhor, somente era Cristo, não é Deus. Então havia sempre essa rusguinha, essa questão. Durante algum tempo, aqui nesse período, a perseguição contra os cristãos ainda não havia sido realmente efetivada, mas quando estivermos estudando a carta a Timóteo, nós vamos ver que Paulo ali já é um contexto de prisão completamente diferente. Paulo ali está sendo preso, acusado de vandalismo, acusado de ter incentivado os cristãos a colocarem fogo em Roma, porque Roma pega fogo e os cristãos são acusados. 70% de Roma é destruído e os 30% que fica sem ser consumido pelo fogo era justo a região onde moravam os cristãos. Daí se levantou a questão de que eles é quem haviam colocado fogo na cidade e Paulo é acusado de ser o grande líder, o grande incentivador. Então, agora sim, Paulo está preso dentro de outro contexto, ele está preso num calabouço, uma situação completamente diferente dessa que Paulo está vivendo aqui, nesse momento em que ele escreve a carta aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses e a carta a Filemão. Então, são contextos diferentes e nós precisamos entender. Mas Paulo aqui, ele está dizendo que ele está pedindo oportunidade, que os irmãos orem sempre por ele, para que seja aberta a porta, a fim de que ele tenha liberdade de falar de Cristo, e ele reconhece que ele está algemado, né, por essa razão, por falar do amor de Cristo. E ele também diz, para que eu o manifeste como devo fazer. Ou seja, para que apesar de todas as circunstâncias, eu manifeste Cristo em minha vida. Que coisa linda, não é? Que oração
especial, essa do versículo 4, para nós fazermos em nosso dia a dia, pedindo a Deus e que os irmãos orem por nós, para que nós realmente manifestemos a Cristo como devemos fazer. Porque hoje em dia, temos falado isso ao longo do nosso estudo, muitas pessoas se identificam como evangélicos, muitas pessoas se identificam como cristãs, mas a nossa vida, ela fala mais do que as nossas palavras. Não é? Por isso é tão profundo quando Paulo diz, sede meus imitadores. Né? Me imitem, façam aquilo que eu faço, como eu sou de Cristo. Hoje em dia nós estamos aí turbados de escândalos, turbados de situações grotescas que envolvem diversos grupos religiosos, diversas pessoas que se identificam como sendo cristãs. Mas o versículo 5 continua, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Não é? Eu fico assim maravilhada com a riqueza desses versículos e que são tão pouco pregados, tão pouco trabalhados em nossa igreja. Não é? Olha, portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Quantas vezes nós realmente paramos para nos importar se temos sido sábios em lidar com aquelas pessoas que não fazem parte da igreja, que não fazem parte do grupo tido como religioso? Quantas vezes vemos igrejas em conflito com os vizinhos? Em briga com a vizinhança, em briga com as pessoas. Eu lembro que há algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma líder aqui de nossa igreja dizendo que o esposo dela, a nossa igreja aqui, ela é cercada de condomínios, né? As pessoas que não nos conhecem, nossa igreja ela tem um território bem rico, porque são 3 condomínios que nos cercam. Então, essa irmã, que é líder em nossa igreja, líder da juventude e dos adolescentes, ela dizia que na juventude do seu esposo, quando o seu esposo era jovem e morava, adolescente, garoto, e morava em um condomínio próximo à nossa igreja, ele dizendo para essa líder que quando a bola caía dentro do pátio da igreja, pegavam a bola e furavam a bola, não é? Porque as pessoas ficavam irritadas com as crianças que estavam brincando. E hoje a nossa igreja tem uma quadra de esporte aberta para que os jovens e adolescentes da rua e os da nossa comunidade, os da nossa igreja, possam estar aqui em total entrosamento, brincando e participando dos esportes aqui na quadra. Então, essa irmã, ela dando testemunho e falando da forma como a igreja é percebida pela vizinhança. Os irmãos entendem isso? Então, aqui Paulo está dizendo, olha, portem-se com sabedoria, sejam sábios. Como que nós vamos atrair essas pessoas, irmãos, quando nós vestimos uma capa de santidade e só temos conversa com elas para dizer que elas são pecadoras e réus do fogo do inferno? É muito semelhante ao comportamento dos judeus quando diziam que os gentios eram combustível para o fogo do inferno. Lembra que já estudamos sobre isso? Então precisamos ter sabedoria, tato ao lidar com as pessoas. E ele diz aqui, aproveitai as oportunidades. Quantas oportunidades Deus nos dá no nosso dia a dia de estarmos dando testemunho, falando do amor, da graça, da transformação que Ele faz em nossas vidas. Não é? Se chegarmos em qualquer fila de banco nos dias de hoje, em qualquer lugar que nós vamos, tem aquelas filas enormes e ali com certeza alguém vai reclamar do uso da máscara, vai reclamar do atendimento do banco, vai reclamar de alguma situação e aquela ali é uma oportunidade de nós falarmos que independente dessas circunstâncias, Deus tem agido, aquilo que Deus tem feito, quantas coisas Deus tem feito, irmãos, quantos testemunhos lindos eu tenho ouvido ao longo desse tempo. Uma pessoa que tinha um terreno de herança
já há vários anos e não conseguia vender aquele terreno, precisando receber aquele valor, e agora, em plena pandemia, a pessoa consegue vender o terreno por um preço que eu, como sendo da área, fiquei assim, abobada de saber que a pessoa estava conseguindo vender o terreno por aquele valor, porque é um valor acima do valor de mercado e em dinheiro. Então você fica assim vendo uma pessoa que estava dando testemunho, a esposa está doente, e essa pessoa ela foi mandada embora no início da pandemia. No início da pandemia, o trabalho dele dispensou ele. E aí, quando passou um mês, no mês de abril, essa pessoa foi contratada para trabalhar no que de melhor ele poderia trabalhar uma pessoa com a profissão dele. Dentre aquilo que as oportunidades, né, seria aquele top, onde todo mundo que tem aquela profissão gostaria de trabalhar naquele local, e essa pessoa foi contratada para trabalhar nesse local em plena pandemia. E aí, detalhe, o plano de saúde é excelente. Naquele momento em que esse irmão foi contratado, ele nem sabia da necessidade que ele teria. Mas o nosso Deus, que é um Deus que age, um Deus que provê, um Deus que... Irmãos, ele é muito divino, não é? Deus é maravilhoso. Deus já havia providenciado, ele sabia a doença que aquela irmã tinha, e quando a irmã foi diagnosticada com aquela doença, ela tinha o melhor plano de saúde, e essa pessoa estava dando testemunho dizendo, olha, com relação a isso, nós não estamos tendo nenhum problema, porque ela está recebendo o que de melhor a medicina pode proporcionar. Então, quantos testemunhos? Esses dois foram dois testemunhos recentes que eu recebi, que eu participei e pude me alegrar e vibrar com esses irmãos. Mas quantos testemunhos, eu tenho certeza, quantas bênçãos você ouviu ao longo desses 9 meses em que estamos, né, com essa doença, com esse vírus circulando aí e com todo esse isolamento. Quantas bênçãos Deus já proporcionou às pessoas que estão ao seu redor, e que são oportunidades para que você possa estar aqui, ó. Aproveitai as oportunidades, portai-vos com sabedoria com os que são de fora. Não seja mais um a reclamar, né? Conte as bênçãos. E se você não tem bênção para contar, diga que Deus é Senhor de todas as coisas. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. É temperada com sal. Já viu que a gente pode colocar todo tipo de tempero na comida, né? Pode colocar ali cominho, pimenta. Eu não sou muito de cozinhar, irmão, né? Mas você pode colocar ali o que você quiser de tempero, mas se não tiver o sal, ela fica insossa. O sal é o tempero, e aqui Paulo está dizendo, né? Tempere a sua conversa com sal, que seja uma conversa agradável, não é que você saiba como responder. E aí, se você não sabe como responder, peça a Deus a sabedoria, que a todos dá sem distinção. E agora Paulo começa a fazer saudação pelas pessoas que estão com ele. E agora eu vou até pedir licença para os irmãos, porque eu trouxe algumas observações a respeito dessas pessoas. Então, se eu me colocar aqui em algum momento a ler, os irmãos me perdoem. Mas Paulo começa falando aqui, olha. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, eles vos farão saber tudo
o que por aqui ocorre. O irmão Tíquico foi incumbido de levar notícias sobre as condições de Paulo na prisão. Aqueles irmãos estavam ali preocupados, orando por Paulo e queriam saber a situação de Paulo. Paulo escreve a carta, mas ele não perde tempo ali falando da sua situação na prisão. Paulo manda Tíquico, ele estava ali presente com Paulo, ele saberia passar para aqueles irmãos a situação real de Paulo. E ele também leva a carta. Então, eu botei aqui, né, na prisão, de trazer notícias de como estava a igreja de Cristo. Ele levaria as notícias de Paulo na prisão para aqueles irmãos e traria de volta as notícias dos irmãos da igreja de Cristo. Juntamente com Onésimo, o amado e fiel irmão, que é dos vossos, eles vos farão saber. Onésimo, como sabemos, é o escravo de Filemão. A igreja de Colossenses, ela ficava na casa de Filemão. E quando estudarmos a carta de Filemão, veremos ali Paulo intercedendo por Onésimo. Aqui, Paulo está dizendo, olha, estão indo levar a carta Tíquico e Onésimo. Tíquico vai dar informações sobre aquilo que está acontecendo comigo, e Onésimo é o irmão amado de vocês. Quando Onésimo saiu de Colossos, fugindo de Filemão, Onésimo levou uma quantia, ele defraudou Filemão, e ele ainda não era convertido. Mas quando Onésimo chega em Roma, não sabemos em que circunstâncias, ele acaba por conhecer Paulo, ele acaba servindo Paulo ali na prisão, e agora que Onésimo se converteu, ele tem que voltar para Filemão, para o seu senhor. Ele tem que voltar à sua cidade para poder resolver a sua situação. Isso também é uma questão que a vida transformada do cristão, nós precisamos, às vezes, precisamos voltar e acertar situações passadas, pedir um perdão, não é? Nos organizar a nossa vida pregressa. Onésimo se converteu e agora ele volta para responder aquilo que ele havia feito. É o certo. E aqui, mas ele vai com a chancela de Paulo. Paulo está ali dizendo, olha, recebam, porque ele agora é irmão de vocês, ele é dos vossos, faz parte do grupo de vocês. E Paulo então envia Onésimo para ali. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Aqui, eu lendo a respeito do comentário, algumas pessoas diziam que Aristarco estaria preso de fato. Outras dizem que é como se fosse uma saudação de que ele está preso comigo, porque ele também está preso com relação às coisas do Evangelho. Ele está ligado ali junto a Paulo nas suas preocupações e com aquilo que acontecia. Enfim, não temos muitas informações a respeito de Aristarco. Aqui até na Bíblia Chat ele fala que é prisioneiro de guerra, e em Filemão 23, ele diz que Epáfras é assim chamado também como prisioneiro de guerra e que estariam ali presos com Paulo, porque Epáfras ele leva a notícia daquilo que estava acontecendo na igreja de Colossos para Paulo e ele fica preso. Então aqui é toda uma situação de ser, né, pode ser prisioneiro de guerra, enfim. Paulo está dizendo que Aristarco está saudando, ele está falando também a respeito de Marcos, primo de Barnabé, e aí sabemos que esse Marcos é João Marcos, o escritor do Evangelho de Marcos. Marcos também é citado na carta de Pedro. Marcos, o Evangelho de Marcos, dizem que são as memórias de Pedro, né, que quem ditou para Marcos foi Pedro, relatando ali, porque Marcos não esteve em todas as situações. Como sabemos e já falamos aqui, Marcos foi companheiro de Paulo e Barnabé em algum momento da primeira viagem. Ele deserta, né, deserta aqueles dois ali, e na segunda viagem, quando Barnabé quer levar Marcos, Paulo
não aceita, e ali há uma ruptura. E é interessante que a partir desse momento nós não vamos mais ler na Bíblia a respeito de Paulo e Barnabé, mas vamos ver que Paulo e Marcos tiveram a oportunidade de fato se conhecerem. Agora Marcos mais maduro, agora Marcos mais experiente no ministério, teve a oportunidade de estar, e ele é citado em várias cartas como estando ali ao lado do apóstolo Paulo. E eu fico imaginando também, porque aqui também vai no versículo 14 dizer: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. E é interessante, não é, a gente observar que Lucas e Marcos, dois autores dos evangelhos, estavam ali ao lado de Paulo, né? Tiveram a oportunidade de estar ao lado de Paulo antes de escreverem os seus evangelhos. Eu achei essa situação interessante. E Jesus, conhecido por justos, quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lenitivo. Então, aqui nós vemos que Paulo está falando, né, que Aristarco, Marcos, Jesus o justo, não é? Eles são os únicos judeus, porque ele bota aqui, os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo. E saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeito e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Epáfras, que seria o pastor daquelas igrejas ali no Vale do Rio Lico. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos Laodiceia e pelo de Hierápolis, não é? Paulo aqui dando testemunho a respeito da preocupação e do amor de Epáfras por aqueles irmãos. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. De Lucas já falamos, né? Lucas, o autor do livro de Atos, autor do Evangelho de Lucas, e que estava ali com Paulo. Ele é muito interessante também que, em semelhança a Paulo, que abdica de uma vida profissional de sucesso, uma carreira que Paulo poderia ter seguido, não é? Uma pessoa tão inteligente como Paulo poderia ter alcançado. Lucas também, uma profissão que, com certeza, ela exigia muita inteligência, principalmente naquela época, muito cuidado, muito estudo, e Lucas também está ali ao lado de Paulo naquela prisão, o que para muitas pessoas poderia pensar que seria um desperdício de carreira, e aí é uma coisa que nós devemos até parar para pensar. Por isso que Paulo diz, né, pensar nas coisas que são de cima e não das que são de baixo. Aqui está, não é, um exemplo de Paulo. Ele, não é, pensando nas coisas que era de cima, ali cuidando das coisas do reino. Lucas também cuidando das coisas do reino, estando ali ao lado de Paulo nas prisões de Paulo. Lucas não era prisioneiro, Paulo era o prisioneiro, mas Lucas estava ao lado de Paulo. Não que aquilo fosse um desperdício de tempo, mas um aproveitamento para ele estar ali ao lado de Paulo. E aqui tem essa saudação a Demas, não é? Observe que Demas é o único que não vai ter nenhum adjetivo, nenhuma observação a respeito de Demas. Já observaram isso aqui? Para todo mundo, Paulo sempre tinha uma menção. Aristarco é prisioneiro comigo, Marcos é primo de Barnabé, mas se ele for ter com vocês, acolhei-o. Jesus, conhecido como justo, são os únicos da circuncisão que estão comigo. Epáfras, não é, pensa em você. Lucas é o médico amado. Ele tem sempre uma observação. Com relação a Demas, ele não tem. E quando nós chegamos lá na carta de 2 Timóteo, nós vamos ver: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Abandona o evangelho. Mas o interessante é que na carta aos Filipenses, quando Paulo vai dar a saudação, olha como Paulo ele fala de Demas. Vamos ver se eu acho aqui rapidinho para passar para os irmãos. Cadê? Nessa carta, Paulo vai dizer assim: Demas, meu cooperador. Paulo dá uma qualidade, ele identifica Demas como
com um adjetivo. E agora, quando ele vai citar, Paulo já vai dizer que Demas é apenas... Demas vos saúda. Bem insosso, não é? Demas vos saúda. E é muito interessante porque a gente pode observar, irmãos, que como que a nossa vida cristã, ela pode mudar. Em algum momento você é um cooperador, em algum momento você é um servo amado, em algum momento você é alguém que acrescenta no ministério pastoral, acrescenta no ministério das pessoas que estão na liderança de sua igreja. Em outro momento, você já começa a deixar que coisas influenciem, coisas fiquem represadas em seu coração, e aí você passa de ser um cooperador amado para ser apenas uma pessoa que saúda. E em algum momento ele deixa de ser cooperador amado, ele deixa de ser uma saudação para simplesmente abandonar Paulo. Então são coisas que nós precisamos ter em nossa mente, irmãos, o cuidado que precisamos ter para não sucumbirmos com as coisas do mundo e acabar nos afastando daquilo que Deus realmente tem preparado para nós e tem deixado para nós realizarmos. Eu agora realmente não estou achando, mas nós vamos voltar a falar sobre ele com certeza no estudo das cartas para frente. Os irmãos me perdoem aqui, mas eu tive a lembrança, mas não havia feito a anotação. E ele continua aqui. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Já falamos disso a respeito durante o nosso estudo, não é? Que a carta de Laodiceia, ela se perdeu. Alguns dizem que é a carta aos Efésios, eu não compactuo muito com essa ideia, mas está aí. Paulo dizendo, né, que as cartas deveriam ser lidas e trocadas entre as igrejas. Também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. E no versículo 18, Paulo fala, a saudação é de próprio punho. Isso aqui eu estava lendo estava estudando, né, e estava lendo num livro que naquela época começaram a circular muitas cartas e que se dizia que era da autoria de Paulo. Então, que Paulo utilizava escribas para escrever as cartas e ele fazia a saudação ali de próprio punho, assinando, não é, embaixo, para deixar claro que realmente aquela ali era a carta que ele havia escrito. Por isso aqui, essa observação de Paulo, a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. Eu não sei os irmãos, mas eu gostei muito de estudar essa carta aos Colossenses, ela realmente falou muito ao meu coração. Agradeço a Deus da oportunidade que tive de poder me dedicar e estudar a respeito desses irmãos e a respeito do apóstolo e daquilo que Deus colocou no coração dele passar para aqueles irmãos. Na próxima semana nós estaremos iniciando o estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Estaremos fazendo dessa forma, fazendo um fechamento após a carta a Filemon das cartas, das primeiras cartas da prisão, dentro desse contexto da primeira prisão de Paulo em Roma. E depois seguiremos ali com as cartas a Timóteo. Se os irmãos puderem dar uma lida, deem uma lida ali na carta aos Filipenses, também é composta de 4 capítulos, e orem, pedindo a Deus a orientação e a direção. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse estudo e por tudo que Ele nos falou ao longo desses 13 sábados em que estivemos estudando. Oremos. Amado Deus, graças te damos, Senhor, pelo estudo dessa carta e por tudo aquilo que pudemos aprender. Que haja, ó Deus, agora a prática no nosso dia a dia, na nossa vida, daquilo que temos aprendido a respeito de Ti. Continue falando aos nossos corações. Amém.